Pessoal, então gravando essa aulinha aqui, ó, divisores e múltiplos de um número natural. Quando um número natural é múltiplo de outro número natural. Então aqui está um conceitozinho aqui, ó. Um número natural será múltiplo de outro número natural quando a divisão entre eles for exata, isto é, o resto é zero. Então aqui eu tenho um exemplo, olha só. 132 dividido em 11. Vocês resolvem uma divisão normal, 13. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 11? Uma vez só. Então, uma vezes o 11, 11, 13 menos 11, sobra 2. Abaixa o 2. Quantas vezes o 22 cabe dentro do 11? Duas vezes. Então, 2 vezes o 11, 22, sobra 0. Então, dizemos que a divisão entre 132 e 11 resulta em 12. Podemos afirmar que o 132 ele é múltiplo do 11, certo? Então, aqui tem um recadinho bastante importante. Fique atento. Ó, ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por. Então podemos dizer o seguinte, que 132 é múltiplo de 11, pois 132 é divisível por 11. Essa palavrinha divisível significa que o resto é zero. Ok? Resto zero. Então aqui, essa primeira explicação ela é importante para esse próximo assunto aqui, que são os critérios de divisibilidade ou regras de divisão exata. Então olha só, a primeira regrinha de divisão exata que a gente aprende é a regra da divisão exata por 2. A regra de divisão exata por 2 diz o seguinte, que um número para ser divisível por 2, basta que ele seja par. Exemplo. Um exemplo aqui. 122 é par. Logo, tem divisão. Logo, ó, 122 é par. Logo, tem uma divisão exata por 2. O 325 é ímpar. Logo, não tem divisão exata por 2. Certo? Então, essa é a regrinha da divisão exata por 2. A segunda regra, deixa eu só fazer uma caneta de cor diferente. A segunda regra é a seguinte: regra da divisão exata por 3. Essa daqui exige um pouquinho mais de atenção. Por quê? Ela é o seguinte, o que ela diz essa regrinha? Para ter divisão exata por 3,
Uma divisão exata por 3. A soma dos seus algarismos. A soma dos seus algarismos deve pertencer à tabuada do 3. Então, olha só. Como é que a gente vai fazer isso? Então, assim. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplos. Pegar o número... Letra A. 123. É divisível por 3. Vamos ver a regrinha. Olha só. Pegamos os seus algarismos. Pegamos o 1 mais o 2 mais o 3. E somamos 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. O 6 está na tabuada do 3. Então, 6 está na tabuada do 3. Logo, 123 é divisível por 3. Ok? Agora a próxima regrinha é a regra da divisão exata por 4. Então, olha só. Regra da divisão exata por 4. Da divisão exata por 4. Para um número natural ter divisão exata por 4, basta que seus dois últimos algarismos estejam na tabuada do 4. Então, olha só. Um exemplo. Lembrando, pessoal, conforme o vídeo for andando, vocês assistindo, deem uma pausa, voltem, copiem, pratiquem. Só assim vocês vão aprender e ter a prática e a segurança de resolver os exercícios, certo? Então vamos a um exemplo. Letra A. O número 424. Olha só. Olhamos os dois últimos algarismos. É o 24. O 24 está na tabuada. Aqui, ó. O 24 está na tabuada do 4? Sim. Logo, 424 terá divisão exata por 4. Letra B.
234. O 34 está na tabuada do 4? Não. Logo, o 234 não terá divisão exata por 4, certo? Lembrando, pausem o vídeo, copiem esses conteúdos no caderno, apenas assim que vocês vão aprender. Caso contrário, né, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho para resolver os exercícios. Então, olha só. Regra da divisão exata. Regra da divisão exata por 5. A regra da divisão exata por 5 ela é uma das mais simples que existem. Por quê? Além dos múltiplos de 5 estar dentro do relógio, a regrinha significa assim: para um número natural ser divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou 5, certo? Aqui é um 0, não é a letra O, ok? Então, vamos a um exemplo. Letra A. 505. Ele termina em 0 ou 5? Sim. Logo, olha só, termina em 5. Logo, é divisível por 5. Letra B. O número 10.500. Ora, ele termina em 0. Logo, ó, 10.500, ele termina em 0. Logo, é divisível por 5. Ok? Então, terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Ou seja, a regra da divisão exata por 5 funciona quando o número termina em 5 ou 0. Caso contrário, ele não funciona. Ok? E a última regrinha, não menos importante, regra da divisão exata por 10. Então, na regrinha da divisão exata por 10, basta que o número termine em 0, ok? Então, terminou em 0, ele é divisível por 10, mas também ele pode ser divisível por 5. Como terminando em 0, também ele é par, ok? Como aqui, ó, na divisão exata por 2, certo? Então, um número ele pode ser tanto divisível por 2, por 5, por 10 e por 4 ao mesmo tempo, ok? Então, essa foi a aula dos critérios de divisibilidade ou regras da divisão exata. Peço que copiem esses conteúdos no caderno, pratiquem,
pausem o vídeo, copiem tudo, que eu vou confeccionar exercícios e assim facilita bastante a resolução destes. Ok? Tchau.